Vamos iniciar agora a parte 2 dos impostos da competência privativa. Estávamos olhando os impostos da União, e o próximo imposto da União é o nosso ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. É importante atentar aqui que não é imposto sobre a propriedade predial e territorial rural, é só territorial rural. No caso do IPTU, a gente vai estudar, é imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Na verdade, nós temos uma divisão dos bens imóveis, né, bens por natureza e por acessão física. Imóvel por natureza é aquela terra nua, sem considerar o que foi edificado, construído, acrescido. E o imóvel por acessão física é aquilo que foi acrescido ao terreno, construído. Então, o terreno onde está a sua casa é imóvel por natureza. A casa construída é imóvel por acessão física. Muito bem. Então, vamos lá. Qual é o fato gerador do ITR? O fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse. Propriedade, domínio útil ou posse. 3 matérias tributáveis no fato gerador. Propriedade, domínio útil ou posse. De imóvel por natureza. Então, observe que o ITR só incide sobre o imóvel por natureza. Não incide sobre as edificações, construções acrescidas ao terreno rural. Por isso, o seu nome é Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Só incide sobre o imóvel por natureza. Então, se eu tenho 2 propriedades rurais idênticas, uma no valor de 100 mil e outra porque eu tenho uma casa construída no valor de 130 mil. A base de cálculo do ITR de ambas é a mesma, 100 mil, porque os 30 mil que foram os acréscimos de bens por acessão física, construções, etc., não entram na base de cálculo do ITR porque ele incide sobre imóvel por natureza tão somente. Por isso, imposto territorial rural. Muito bem. Então, este é o fato gerador. 3 matérias tributáveis, a propriedade, o domínio útil ou a posse. Depois nós temos o contribuinte. É o proprietário, no caso da propriedade, o titular do domínio útil, que é o chamado enfiteuta, e o seu possuidor a qualquer título, no caso da posse. Como são 3 matérias tributáveis, propriedade é o proprietário, domínio útil é o titular do domínio útil e o possuidor, no caso da posse. 3 possíveis contribuintes. A base de cálculo, conforme eu falei com vocês, é o valor fundiário. O que é o valor fundiário? É o valor da terra nua, sem considerar o que foi acrescido ao terreno. Este é o valor fundiário, é o valor da terra nua, porque o imposto só incide sobre imóvel por natureza. Legal? E aí, ou seja, o valor do solo com a sua superfície, os seus acessórios e adjacências naturais, compreendendo árvores, frutos, etc. O imposto só incide sobre imóvel por natureza, não entrando na base de cálculo as construções e demais imóveis por acessão física. Ok? Então, essa é a base de cálculo do ITR. Ora, mas a gente vem falando de imposto sobre a propriedade territorial rural. E no caso do IPTU, que a gente vai estudar, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Mas que diabo é imóvel rural ou imóvel urbano para efeito do ITR, da incidência do ITR e do IPTU? Isso é um típico conflito de competência. A União quer exercer a sua e o município quer exercer a sua no que diz respeito ao IPTU e da União com relação ao ITR.
e conflito de competência, nós já estudamos no artigo 146, inciso 1 da Constituição, é matéria reservada à Lei Complementar Federal. Então, cabe à Lei Complementar Federal estabelecer o que é imóvel rural, o que é imóvel urbano, para efeito de tributação. E, neste caso, é o nosso CTN que define. Então, vamos lá. A pergunta é essa. Afinal, o que é imóvel rural ou urbano para efeito de tributação? Está lá o Borbinha perguntando. O artigo 32, parágrafo 1º do CTN, determina que, para os efeitos desse imposto, está se referindo ao IPTU, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência, preste atenção, de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes. Então, nós vamos ver agora 5 incisos, 5 características. Se o imóvel tiver 2 ou mais dessas 5 características, para efeito de tributação, ele é urbano. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, que está estudando para o concurso aí da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, para o cargo aí, um cargo aí maravilhoso de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, em 2018, nós entramos aí para valer, super competitivo em concursos de carreiras fiscais. Então, nós temos hoje, aqui no site, né? Temos um site aqui bem específico, já 5 cursos pré-editais. Tá? Temos o pré-edital de Goiás, de Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul e agora esse aqui de Santa Catarina. Nós queremos nos tornar o melhor e o maior site de carreiras fiscais do Brasil. E claro, para isso nós temos uma equipe de professores aqui top de linha. Nós não temos professores medianos aqui no nosso quadro. Vocês viram aí já a qualidade dessa aula demonstrativa, né? Professor, quanto custa? Como é que é esse programa de vocês? Gente, nesse curso nosso é o pré-edital. Todo o curso da LAC pré-edital tem um período um pouco mais longo. Este curso, nós temos um prazo de 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, e o investimento? Investimento apenas 10 parcelas de R$60. Ah, professor, estou com outra dúvida. Claro, vem comigo. Olha só, professor, matriculei hoje. E daqui 3 dias, por exemplo, o edital foi publicado. Eu tenho que fazer uma nova matrícula no pós-edital? Não, pode ficar tranquilo, porque se o edital for publicado dentro do prazo de acesso, nós faremos todos os ajustes a custo zero para vocês, mas tem que estar dentro do prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Nós estaremos juntos nessa caminhada aí para você alcançar o tão sonhado cargo público de auditor fiscal da Receita Estadual. Ah, último recado, já ia esquecendo. Todas as segundas-feiras, nós aqui da Lá Concurso, no nosso canal do YouTube, nós temos uma live com o nosso coordenador de carreiras fiscais, o professor André Fantoni, que ele vai sempre explicar, dar informações, notícias, dicas, aulas, aulões, revisões para a carreira fiscal. Todas as segundas-feiras, às 19h30. Então, peço as gentilezas que se inscrevam no nosso canal e seja nosso seguidor no nosso Instagram, porque nós transmitimos por esses 2 canais, Instagram e YouTube. Bacana, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau, obrigado. Clique lá.